Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos nesse nosso culto de oração e pregação da palavra do meio de semana, onde nós estamos prosseguindo em uma série de mensagens tratando sobre a teologia do coaching, a fim de que nós possamos estar alertas com relação aos riscos trazidos por este falso evangelho. Neste nosso culto de meio de semana, nós nos reunimos inicialmente às 19h30, como você bem sabe, neste formato, em uma sala virtual de oração. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, o texto para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para a base, para a exposição desta noite. É o Evangelho de João, no capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura deste capítulo junto comigo. Assim nos diz a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo de número 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês.
Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora nós, tua igreja, Senhor, aqueles e aquelas que estão diante de uma tela, ouvindo e assistindo a esta exposição, esta pregação, Senhor, nós nos reunimos nesta hora em oração e pedimos ao Espírito Santo para que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Deus eterno, pedimos que não nos deixe ser enganados, Senhor, por um falso evangelho, por falsas promessas, ó Deus, pelas seduções de uma boa vida conforme este mundo nos apresenta, Senhor. Guarda os nossos corações, ó Deus, firmes em Ti, em Jesus Cristo. Que a nossa esperança esteja no Senhor, na vida eterna, Senhor Deus. E que nós, ó Pai, possamos ser instrumentos em Tuas mãos para alertar aqueles que seguem um caminho de engano, de frustração certa, Senhor, porque o que mais importa não está nesta existência aqui, deste lado da eternidade, Senhor. Ó Deus, que nós possamos nos firmarmos na Tua palavra, conhecermos verdadeiramente quem Tu és e termos as nossas esperanças em Cristo Jesus e no Evangelho, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, do mal. Livra-nos de tropeçarmos, ó Pai. E, ó Deus, que nós possamos, firmados na Tua palavra, sermos proclamadores do verdadeiro Evangelho, anunciarmos e convidarmos aqueles que estão com as suas vidas quebradas a uma verdadeira esperança, Senhor. Oramos, pedimos isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nas mensagens anteriores nesta série, eu disse que estava me valendo de alguns materiais para poder falar sobre a teologia do coach e os riscos para a fé cristã, para a fé saudável, trazidos por esta teologia. Eu disse que um dos materiais que estava usando é esse livro que eu vou projetar aqui ao lado, que é o intitulado Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching, de Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes. Esse livro tem sido de grande valia para a compreensão da teologia do coaching e a exposição nesta série de mensagens. Bom, nós vimos nas mensagens anteriores que a teologia do coaching pode ser tratada como uma forma de abordar os ouvintes. É a abordagem usada por pregadores evangélicos que se valem de técnicas do coaching e textos descontextualizados e muito mal aplicados para tratar o ser humano. O foco da pregação e do ministério pastoral dos adeptos da teologia do coaching são os desejos materiais e as carências emocionais das pessoas. Os pregadores coaches afirmam que somos capazes em poder e importantes em valor para a realização dos objetivos da nossa vida. Os objetivos que nós temos na vida. O coaching, ele é caracterizado pelo uso de uma mistura de técnicas e de conhecimentos de diversas áreas. Isso com o propósito de fazer com que uma pessoa alcance seus objetivos na vida pessoal, na vida profissional, na vida social, familiar, espiritual ou financeira, e fazendo isso de forma rápida e efetiva.
O coaching é um serviço de treinamento prestado por um profissional contratado para isso. Neste processo de treinamento, que é a tradução para coaching, uma palavra em inglês, nós temos o treinador, que é chamado de coach, palavra também vinda do inglês. Esse coach ele tem a função de avaliar, de aconselhar, propor ações, orientar e acompanhar o processo de desenvolvimento desse cliente que o contratou, a fim de orientar esse cliente no alcance dos seus objetivos pessoais e profissionais. O coaching é um processo que tem como objetivo o aumento da autoconfiança e a quebra de crenças limitantes que impedem o cliente de atingir o seu potencial máximo e alcançar as suas metas. O coaching, ele se apresenta, meus irmãos e minhas irmãs, como o coach, que é esse treinador, ele se apresenta como um pesquisador, um conhecedor do processo prático e efetivo experimentado por, segundo eles, inúmeras pessoas no mundo que conseguiram alcançar o sucesso na sua vida pessoal, profissional e outras áreas também. E daí, em uma sociedade que anseia a fama, a grana, o poder e a influência, enfim, o padrão de a medida de sucesso demonstrado por influenciadores digitais, artistas, políticos e gente milionária, as promessas do coaching, então, elas se mostram muito atrativas. Porém, esse nível de sucesso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, é para poucos. E daí a frustração, a ansiedade, os desgastes deixam muitos estressados e destruídos fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Desse modo, o coaching ele se apresenta tanto como a solução, como a causa dos problemas vivenciados pelas pessoas quebradas pela idolatria do sucesso, do desempenho e da positividade dominantes na nossa sociedade. Por sua vez, os pregadores da teologia do coaching se valem da linguagem e das técnicas do coaching. O foco das suas pregações é o sucesso pessoal. E a forma de se alcançar esse sucesso é elevando a autoestima dos seus ouvintes. O meio utilizado para isso é a distorção de textos bíblicos e a deturpação do evangelho. A revelação bíblica sobre quem Deus é, sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo e sobre o papel do Espírito Santo é corrompida por esses pregadores da teologia do coaching. E esses pregadores, eles estão focados em fazer seus espectadores se sentirem importantes e valorizados, mesmo que para isso eles tenham de tirar Deus do centro para colocar o ser humano. Suas pregações são antropocêntricas, ou seja, elas têm o ser humano como centro, em vez de ser chamadas cristocêntricas, ou seja, que tem Cristo como centro da mensagem exposta por eles. Daí, distorcendo fundamentos da fé cristã, os pregadores coaches procuram mostrar o quanto os seus ouvintes são capazes. Eles discursam como se fossem reveladores de mistérios bíblicos a respeito do estado do crente diante de Deus, de tal modo a promover o aumento da autoconfiança e a quebra das crenças limitantes dos seus ouvintes. Nós vimos nas mensagens anteriores que a teologia do coaching se coloca como substituta da teologia da prosperidade, esta que tantos males trouxe para a igreja evangélica em todo o mundo, especialmente no nosso país, no Brasil. A teologia da prosperidade e a teologia do coaching defendem que Deus tem promessas de prosperidade para o crente e, por sua vez, precisa agir para acessar ou liberar essas bênçãos planejadas por Deus. Na teologia da prosperidade, as promessas são de riqueza e saúde. Na teologia do coaching, são de prosperidade financeira, saúde emocional e vida equilibrada. Na teologia da prosperidade, o fiel precisa de fé. Na teologia do coaching, de produtividade. E daí, considerando que nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão em busca tanto da prosperidade financeira quanto da prosperidade emocional,
onde as pessoas estão em busca de paz com as suas emoções, desejando ouvir que são importantes, boas, poderosas e capazes, onde as pessoas estão em uma busca constante de alimento para a autoestima, é para este público que a teologia do coaching se apresenta como uma solução moderna, reformulada e evangélica da teologia da prosperidade. Nessa dinâmica de suprimento emocional com vistas à prosperidade material e à conquista dos sonhos, Deus então se torna dependente de nós e age em função de nós para que mais satisfeitos nós possamos nos sentir. Deus é diminuído para que as pessoas cresçam e se sintam melhores. Deus é usado como instrumento de uma boa autoimagem do crente. Quanto mais esses pregadores dizem que Deus vive em função de nós e depende de nós, melhor nós nos sentimos. Quando dizem que estamos no mesmo nível de Deus, nós ficamos mais satisfeitos. A teologia da prosperidade e a teologia do coaching estão baseadas na literatura motivacional e de autoajuda, centrada no poder da mente e do pensamento positivo. A teologia da prosperidade e a teologia do coaching partilham da crença de que pensamentos ou palavras são capazes de transformar o mundo ao redor, e essas teologias da prosperidade e do coaching ensinam procedimentos pretensamente capazes de submeter a realidade externa aos nossos desejos por esse poder da mente. São ambas, teologia da prosperidade e teologia do coaching, filhas do mesmo movimento. O movimento do novo pensamento surgido e desenvolvido nos Estados Unidos. Não foi uma nova denominação evangélica, nem uma igreja que surgiu, mas usava elementos cristãos e ganhou espaço nas igrejas evangélicas naquele tempo. O movimento do novo pensamento foi concebido com base nos seguintes pontos. 1. Deus como uma força mística. 2. A mente humana com uma capacidade de controlar o mundo físico. E 3. A salvação baseada em obras. Por isso só, este novo pensamento já se caracterizava como um falso evangelho, um outro evangelho. Para um dos seus expositores, doenças são distúrbios da mente, de tal modo que, se eu creio que estou doente, pois meus sentimentos são minha doença. Todas as doenças estão na mente ou na crença. As ideias do novo pensamento alcançaram as mais diversas igrejas evangélicas nos Estados Unidos, até mesmo denominações históricas e conservadoras. O que nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs, como que toda a igreja corre o risco de ser tomada por erros fatais se não tiver a capacidade de reconhecer doutrinas estranhas como esta do novo pensamento e as suas filhas, a teologia da prosperidade e a teologia do coaching. Esse histórico mostra também que não é novidade nenhuma o quanto a teologia da prosperidade foi capaz de infectar tantas igrejas e denominações evangélicas do mesmo modo como tem feito a teologia do coaching recentemente aqui no Brasil. O novo pensamento crê que Deus é uma força viva impessoal, que a mente controla a matéria e que as pessoas são, ou no mínimo podem ser, divinas, podem ser deuses. Trazendo para a prática, desde que a mente humana é toda poderosa, segundo o novo pensamento, isso significa que os pensamentos desempenham papel vital, tanto em permitir e remover doenças físicas, como também em afetar grandemente a conquista de sucesso financeiro. Por exemplo, uma das ideias divulgadas pelos propagadores do novo pensamento é que tudo no que acreditamos vai se manifestar. Se você acreditar que merece um grande amor ou riquezas, o grande amor e as riquezas se tornarão realidade na sua vida. Porém, se você acreditar que não merece algo ou só tem pensamentos negativos quanto à sua realidade pobre, então coisas não vão acontecer com você e você será cada vez mais pobre. Portanto, você precisa se livrar dos pensamentos negativos e substituí-los por pensamentos positivos.
lhe pergunto, será que você já ouviu coisas parecidas com essas por aí? Você precisa se livrar de padrões de pensamentos negativos e assumir uma linha de pensamentos de uma vida bem-sucedida, feliz, saudável e próspera. Se você conseguir ver em sua mente, conseguirá ter isso em suas mãos um dia. Se você enxergar isso, viverá isso. Por isso, visualize-se vivendo com o que você deseja. Um novo emprego, uma quantia em dinheiro, uma saúde perfeita, uma família maravilhosa ou qualquer outra coisa. Você precisa vencer as suas crenças limitantes. Você precisa mentalizar pensamentos positivos e ser produtivo. Esse é o segredo do sucesso. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, e esse é o mesmo discurso de uma série de pregadores da teologia da prosperidade e pregadores coaches. Na teologia da prosperidade e do coaching, o pensamento positivo toma a forma de uma palavra profética proferida com fé e de uma antevisão da realidade que se deseja viver. E nós já vimos, ao longo desta série de mensagens, uma série de frases e exemplos de pregadores dizendo coisas nesse sentido. A teologia do coaching, ela corrompe o núcleo das verdades do cristianismo em 3 doutrinas básicas: a doutrina de Deus, a doutrina do homem e do pecado e a doutrina da salvação. Cada uma dessas doutrinas é responsável por esclarecer biblicamente quem Deus é, quem é o homem e o que é o pecado e como Deus salva pecadores. E ao corromper essas 3 doutrinas, a teologia do coaching se coloca como uma heresia, como um falso evangelho que deve ser rejeitado. Heresias são ensinos que pervertem essas respostas de caráter tão central para a fé cristã. E a teologia do coaching se caracteriza como uma heresia, pois erra na sua construção sobre quem Deus é, em sua visão sobre o homem e o pecado, e ao não entender como a salvação se manifesta na vida daquele que foi chamado por Deus. Nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, nós veremos como que a teologia do coaching infere a doutrina da Trindade e qual é o impacto dessa distorção para uma fé cristã saudável. Com base no Evangelho de João, nós confrontaremos as ideias presentes na teologia do coaching, afirmando, ainda que não tão exaustivamente como eu gostaria, o conceito bíblico sobre quem Deus é, quem é o ser humano e o que é o pecado, assim como o modo como Deus salva pecadores. Nós faremos isso começando pelas últimas palavras de Jesus ditas aos seus discípulos pouco antes da sua prisão, julgamento, condenação, crucificação e morte, como registradas aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, que nós lemos no início dessa pregação. Percebam vocês que no texto que nós lemos, Jesus fortalece a fé dos seus discípulos. Ele estava para entregar a sua vida à morte em favor de muitos e concluir o seu papel no plano de salvação de pecadores. Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, no versículo de número 1 desse capítulo 14. Esses discípulos seriam pressionados e a fé deles seria desafiada dali a poucas horas. E a fim de que eles não ficassem por demais perturbados, eles deveriam confiar em Deus e no seu Filho unigênito, Jesus, o Messias, o Cristo. Além disso, Jesus assegurou que sua morte na cruz era não uma eventualidade, nem era uma circunstância fortuita qualquer, não, ela era necessária. Ele iria preparar o lugar para receber esses discípulos com ele, esses discípulos consigo. Ele afirmou também ser o caminho, a verdade e a vida, de tal modo
que é somente por meio dele que é possível chegar-se a Deus Pai. Porém, ainda que ele fosse diferente de Deus Pai, quem o conhecia também conhecia o Pai. Isso porque Jesus é a imagem perfeita de Deus. Jesus e Deus Pai compartilham da mesma natureza divina, ainda que tenham personalidades diferentes, ainda que sejam pessoas diferentes. Jesus e Deus Pai compartilham dos mesmos atributos divinos e das mesmas ações na história bíblica. Lemos aqui que assim como quem conhece a Jesus conhece ao Pai, e quem tem o Espírito Santo tem a Jesus e tem ao Pai. Esse conselheiro, esse Espírito Santo enviado pelo Pai, ele tem a função de ensinar todas as coisas e fazer os discípulos se lembrarem de tudo o que Jesus lhes disse. Por isso, os discípulos, eles não tinham o que temer. Eles não estariam sozinhos, não estariam afastados da presença de Deus sem a presença de Jesus com eles. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam que também nesse capítulo 14, Jesus afirma que Deus Pai é maior do que ele, mostrando que há uma diferença de autoridade funcional entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma relação entre essas três pessoas divinas e uma identidade entre elas. Ainda que as Escrituras Sagradas afirmem que Deus é um só e que não há outro que se compare a ele, a revelação bíblica completa, plena, nos mostra que há três pessoas divinas distintas que compartilham de uma mesma natureza e de mesmos atributos que são exclusivos desse Deus único revelado nas Escrituras Sagradas. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, é o que nós chamamos de trindade. E a figura que será projetada bem aqui ao lado, ela ilustra esse conceito sobre quem Deus é, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Vocês vejam aí que nessa figura nós temos um triângulo, onde nos vértices desse triângulo nós temos ali círculos onde está escrito o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. No centro desse triângulo nós temos ali a palavra Deus. E aí nós vemos nas ligações entre esses círculos a seguinte identificação: Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Essas três pessoas divinas reveladas nas Escrituras, elas são identificadas, cada uma delas, como Deus. Porém, vocês podem ver que o Pai não é o Filho e também não é o Espírito Santo. O Filho, por sua vez, não é o Pai, nem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por sua vez, não é o Pai e também não é o Filho. De tal forma que nós temos três pessoas diferentes com atributos e características do único Deus revelado nas Escrituras Sagradas. De tal forma que o Pai não é o Filho nem é o Espírito, o Filho não é o Pai nem é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai nem é o Filho, mas o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus e o Filho também é Deus. Eu vou apresentar para vocês outras imagens que buscam representar essa revelação bíblica inquestionável e fundamental para nós sabermos quem realmente é o Deus que se apresenta nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, esta figura que vocês veem aqui, ela tenta representar essa unicidade que se expõe na forma de três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todas elas compartilhando e se misturando nas suas características, uma nas outras. Essa figura tenta representar aquilo que Jesus
disse que o Pai está nele, que ele está no Pai, que ele pediria ao Pai para enviar o Espírito Santo e que a presença do Espírito Santo nos crentes era a presença do Pai e dele, Jesus Cristo. Então essa figura, ela tenta expressar essa unicidade e essa triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Outras figuras, como essa que vocês estarão vendo aqui ao lado, ela tenta expressar assim, o que a gente chama de economia da Trindade, ou as manifestações do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra de salvação dos crentes. Meus irmãos e minhas irmãs, o conceito da Trindade, ele é fundamental para o cristianismo bíblico. Os crentes são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas da Trindade é eterna, participou da criação, da eleição e da formação do povo de Deus e desempenha um papel na salvação. O Pai foi quem ordenou o plano de salvação, predestinou pecadores para serem conformes à imagem do seu Filho, chamou, justificou e glorificou esses pecadores nascidos do Espírito Santo. O Filho foi quem encarnou, assumiu a natureza humana e viveu sem pecados. Morreu no lugar de pecadores como substituto deles, pagando a pena que lhes estava decretada, e ressuscitou pelo poder do Espírito, coroando seu triunfo ao conceder sua vitória e santidade aos que nele creem para a salvação e a vida eterna. E, por sua vez, o Espírito Santo é quem regenera pecadores, os torna filhos e filhas de Deus, os transforma à imagem do Filho, vivendo neles e lhes assegurando a vida eterna, recebida sem merecimento por meio da fé no Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a Trindade é o modelo da perfeição para tudo e para todos. Nós não compartilhamos com Deus alguns dos seus atributos e aqueles que nos foram dados na criação, infelizmente, foram corrompidos quando o pecado entrou no mundo. Por isso, a imagem e a semelhança de Deus em nós, ela está distorcida pelo pecado. E é por isso que nós somos imperfeitos, enquanto que Deus é todo perfeito. Deus é perfeito e completo em si mesmo. Por exemplo, nós somos capazes de amar, amor, que é um atributo divino, compartilhado conosco, seres humanos. Nós somos capazes de amar, porém, o nosso amor é imperfeito, enquanto que o amor de Deus é todo perfeito. E quando a Bíblia afirma que Deus é amor, nós devemos entender esse amor como perfeito e completo, manifestado na relação entre as pessoas da Trindade e na relação de Deus com a criação, especialmente conosco, pecadores. Deus é eterno e imutável, e as relações entre as pessoas da Trindade também são eternas e imutáveis. E uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor pressupõe uma pessoa que ama e alguém que é amado, uma vez que o amor só existe em uma relação com o outro, Deus é amor justamente porque Deus é Trindade. A Trindade sempre existiu em comunhão perfeita de amor entre essas três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito. Antes que houvesse mundo, já havia o amor completo e perfeito que unia o Pai, o Filho e o Espírito, e os unia em uma relação harmoniosa, cooperativa e autossuficiente. O ato criador de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, foi o compartilhamento do seu amor e a dádiva da sua perfeição ao universo, especialmente ao ser humano. No início da criação, um homem e mulher amavam-se perfeitamente, cada um a si mesmo, um ao outro e ambos a Deus. Porém, como eu já disse, uma vez que o pecado trouxe a deformidade à nossa natureza,
A relação do ser humano consigo, com o outro e com Deus foi perturbada, e essa perfeição, uma vez existente na criação, foi perdida. É por isso que o ser humano não pode amar a Deus de forma plena e perfeita como Deus o ama. Daí então, ainda que o amor de Deus pelo ser humano seja perfeito, o amor humano por Deus é imperfeito. E nesse sentido, da parte do ser humano para com Deus, há uma relação perturbada, distorcida, não igualitária e de não correspondência plena em amor, onde cada parte, o ser humano e Deus, supre a outra perfeitamente na relação, como acontece na Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, que somente Deus pode satisfazer amorosamente a Deus. Deus só pode satisfazer amorosamente, completamente, perfeitamente ao próprio Deus. Deus é amor e é completo em si mesmo porque existe relação do pleno amor divino nele mesmo. Em resumo, Deus é suficiente em si mesmo, é amor, é imutável e é eterno. O que significa que, desde a eternidade, Deus é amor, desde sempre, Deus existiu como Pai, Filho e Espírito Santo numa relação de pleno e perfeito amor. Isso significa também que Deus sempre foi suficiente em si mesmo. E é à luz desta revelação sobre Deus e sobre o amor de Deus que nós devemos ler o que Jesus disse, como está registrado aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, nos versículos 9 a 17. E eu convido você a ler esses versículos comigo, 9 a 17, do capítulo 15 do Evangelho de João. Veja aí, assim nos diz a palavra do Senhor. Como Pai, assim nos diz a palavra do Senhor, como Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão do meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. A nossa demonstração de amor para com Deus está em ser submisso a Ele e cumprir a sua santíssima vontade, obedecendo os seus mandamentos e ordenanças para as nossas vidas. O nosso amor uns pelos outros é demonstrado na medida em que amamos o próximo como Cristo nos amou. Um amor sacrificial ao ponto de entregar a sua vida por aqueles que Ele amou. E Jesus também disse que se dependesse de nós, nós nunca teríamos escolhido a Ele. Mas antes foi Ele quem nos amou e nos escolheu a si mesmo. E Ele fez isso não por uma carência em si, porque, como vimos, não há carência afetiva em Deus. E sim, isso foi feito por Deus por meio da sua graça e da sua misericórdia infinitas. Nós fomos redimidos das nossas maneiras vazias de viver exclusivamente por causa de quem Deus é e não por quem nós somos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, não resta dúvida de que Deus é amor
e ele é exclusivamente fonte de amor. Deus não é e nunca poderia ser carente emocionalmente, meus irmãos e minhas irmãs. Deus não passou a ser amor quando criou os seres humanos para que ele pudesse amar. Deus não precisa do nosso amor para ser amor, ou para ser mais pleno, ou para ser mais feliz. Deus tem tudo o que precisa nele mesmo. E por que que eu estou insistindo nisso e reafirmando isso ao longo desta mensagem, na exposição da Trindade e do amor de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas? Porque é esta área que a teologia do coach, é nesta área que a teologia do coach tem um discurso que soa tão emotivo e que parece tão empolgante, tão motivador para os seus ouvintes, mas que é falso, nocivo para a vida cristã saudável. E é assim uma heresia, porque não é bíblico, antes é antropocêntrico ao substituir Deus pelo ser humano como fonte e foco do amor. O Deus dos pregadores coaches é carente afetivamente. O Deus descrito pelos pregadores da teologia do coaching é emocionalmente incompleto. É o Deus que tem em nós o ponto fraco. É o Jesus que centraliza em nós a vida dele. Deus é alguém que precisa ser urgentemente correspondido por nós nas mensagens dos pregadores coaches. Um Deus emocionalmente carente que está todo tempo buscando suprir as carências emocionais dos crentes. Para muitos pregadores coaches, Deus parece um adolescente apaixonado e não o Senhor perfeito em glória, amor e sabedoria. Como eu já disse, se Jesus é centrado em nós, então ele é centrado em alguém perfeito. E mais do que isso, por estar centrado e ser carente de alguém imperfeito, isso por si só já demonstraria a imperfeição de Jesus, ou demonstra a imperfeição de Jesus nas mensagens da teologia do coaching, porque centrar-se em algo imperfeito é marca de imperfeição. E se Jesus não é perfeito e completo em si mesmo, como ele poderia satisfazer ao meu coração por completo? Como Jesus poderia tornar alguém perfeito se ele não é perfeito? Perceba, meus irmãos e minhas irmãs, que se, como dizem alguns pregadores coaches, você é o ponto fraco de Deus, se Deus faria tudo por você, inclusive pecar, então é Deus quem precisa do seu amor. E se Deus precisa do seu amor, logo ele mesmo não pode ser amor perfeito. Um Deus carente de amor não pode ser a definição de amor perfeito e a fonte de supremo amor. Se Deus não é amor, então ele não pode amar você da forma perfeita que satisfaz a sua alma. E com isso a gente percebe que os pregadores coaches, eles gostam de pregar que Deus é amor, mas eles esvaziam essa verdade quando falam de um Deus carente do amor humano. Como Trindade, como nós vimos, Deus é centralizado nele mesmo. Por ser Trindade, Deus não tem pontos fracos, não possui carências e não está desesperado por ninguém. Sim, é verdade que ele busca por nós, sim, ele quer nos salvar, mas não por necessidade, carência ou desespero da parte dele. Sim, porque ele escolheu graciosamente derramar o seu amor sobre nós. Nós nunca poderíamos preencher o coração de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, mas infelizmente é isso que a teologia do coaching ensina. E é na Trindade que nós encontramos perfeito amor que transborda para nós e nos inunda de salvação, de paz e de felicidade.
O amor do Deus do coaching é deficiente e o máximo que pode fazer é dar sensações passageiras de prazer, enquanto o ambiente é escuro, a música suave e o discurso antropocêntrico massageiam o ego dos ouvintes, enquanto pregadores coaching expõem o seu falso evangelho, o seu nocivo evangelho. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, devemos todos correr para o amor perfeito da Trindade. Foi antecedendo as horas de agonia que Jesus atravessaria na cruz e os seus discípulos se escondendo das ameaças dos judeus que ele disse o que está registrado aqui no versículo 27 do capítulo 14 do Evangelho de João, que diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A paz anunciada pela teologia coaching é a paz que o mundo anseia, meus amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Os termos, os meios e os alvos são os mesmos. Porém, vejam que Jesus ele nos fala de uma paz que só Ele pode proporcionar e que o mundo não pode dar. Essa paz ela é capaz de superar qualquer perturbação, até a mais íntima, imperceptível, aquela que faz tremer o nosso coração de tanto medo, de tanta ansiedade e de tanta insegurança quanto o futuro. Se você é crente em Cristo, você deve experimentar esta paz, e não aquela da teologia do coaching. E se você ainda não creu em Cristo, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e ainda não reconheceu que somente Jesus Cristo pode salvar a sua vida da condenação e da morte eterna, saiba que não há fama, nem grana, nem poder, nem influência neste mundo capazes de trazer paz e plena satisfação nesta vida e a segurança da vida eterna no porvir para você. Se hoje a sua vida foi tomada se hoje a sua vida for tomada como as suas posses ou o que você fez ao longo da sua vida poderá ser usado para te livrar do juízo de Deus. Se hoje você morrer, como aquilo que você conquistou ao longo da sua vida ou aquilo que você fez poderá lhe servir de auxílio para livrá-lo do juízo de Deus? Daquele que conhece mentes e corações e sabe quais são as suas mais profundas intenções e pretensões em cada pensamento, palavra e ação sua. Por isso, eu convido você a se voltar para Jesus Cristo em arrependimento e fé agora mesmo. Meu amigo, minha amiga, não deixe passar este dia. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo. Entregue a sua vida a Ele. E tenha verdadeira paz, verdadeira esperança e verdadeira vida. Aqui, agora, hoje mesmo. E vida eterna no porvir. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por esta noite, pela Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude, que possamos nos firmar no verdadeiro amor. O amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Possamos ser inundados por esse amor, Senhor. Que possamos, ó Deus, viver conforme este amor. Obedecendo a Tua palavra, cumprindo os Teus mandamentos e ordenanças para as nossas vidas. E não buscando, Senhor, neste mundo e naquilo que este mundo tem a oferecer, como ilusões de uma boa vida, Senhor. Ó Deus, pedimos que esta palavra possa falar aos nossos corações
e especialmente daquelas que ainda não se arrependeram e creram. Ó Deus, que esses meus amigos e amigas possam entregar as suas vidas a Ti, arrependidos dos seus pecados, cientes de que não há justiça verdadeira nelas, Senhor. Sabedores do quão pecadores são, do quão imperfeitos são e do quão necessitados são de um Deus santo, justo, bom e amoroso. Pai, eu te peço isso, no nome de Jesus e a ação do Teu Espírito. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, tenham todos uma boa noite e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.